Esse é o segredo na hora de contraditar uma testemunha. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 40 das 365 lições que eu vou te passar ao longo desse ano. A nossa caminhada hoje é dentro do tema maior, a prática da sala de audiência. Mais especificamente, vamos falar do procedimento da contradita. Afinal de contas, o que é a contradita? Quais são os segredos que envolvem esse instituto altamente importante do direito e que acontece ali, dentro da sala de audiência? Vamos lá, meus amigos. A contradita é o ato, é a maneira que você, advogado, vai buscar desqualificar a testemunha arrolada pela parte contrária. Então, o nosso Código de Processo Civil, ele categoriza as pessoas que podem e as que não podem ser ouvidas como testemunha. A testemunha é aquela pessoa que senta na frente do juiz e presta um depoimento sobre os fatos com o compromisso de dizer a verdade. Ou seja, se ela contar algo que seja contrário à verdade ou se ela se negar a responder algo, ela está praticando um crime de falso testemunho. Então essa é a função da testemunha. Todavia, o Código fala que algumas pessoas não têm requisitos para serem ouvidas como testemunha. Por exemplo, parente da parte, amigos íntimos da parte, pessoas que são menores de determinada idade não podem ser ouvidas como testemunha. E é aí que surge então a necessidade de você, nos seus casos concretos, suscitar a contradita, ou seja, a parte contrária apresenta uma pessoa para ser ouvida como testemunha e você não concorda porque aquela pessoa não preenche os requisitos para ser ouvida como testemunha. É óbvio que quando a pessoa é ouvida como testemunha, o juiz dá uma credibilidade maior. Afinal de contas, ela está prestando depoimento sobre o compromisso de dizer a verdade. Tá bom, mas quais são as hipóteses, então, que você pode contraditar uma testemunha? Todas as vezes que a parte contrária apresenta para ser ouvido como testemunha, alguém que, segundo o CPC, é incapaz de ser ouvida como testemunha, alguém que é impedida de ser ouvida como testemunha e alguém que, nas palavras do Código, é suspeita para ser ouvida como testemunha. As causas de impedimento, suspeição e incapacidade estão previstas no Código de Processo Civil. Para dizer algumas delas e para ser bem claro, quando o Código fala que uma pessoa é incapaz, não tem capacidade para ser ouvida como testemunha, está falando dos menores de 14 anos, por exemplo, está falando daquele surdo-mudo ao tempo do fato, que não tinha capacidade sensorial, para poder testemunhar, está falando daquela pessoa que tem alguma deficiência mental. Então essas pessoas o Código considera incapaz. Tá? Então imagina que no seu caso, a parte contrária arrola um menor de 10 anos para ser ouvida como testemunha. Qual que é a sua obrigação? No momento da audiência, já nós vamos falar disso, você vai levantar a mão e vai falar: excelência, eu quero contraditar essa testemunha. Ela não pode ser ouvida como testemunha porque ela é incapaz. Ela tem 10 anos de idade. Mas o Código também impede que seja ouvida como testemunha as pessoas que são impedidas. E os impedidos são aqueles que têm relação de parentesco. Então a esposa da parte nunca vai poder ser ouvida como testemunha, O filho, o pai, o avô, e ele fala lá do parentesco até o 2º grau. E aqui tem um detalhe importante. O primo pode ser ouvido como testemunha? Olha, o primo, se a gente for ver os graus de parentesco, o primo é parente em 3º grau. Então, em tese, o primo não sofre o impedimento de ser ouvido como testemunha. Agora, muitas vezes, o primo tem relação de amizade íntima com a parte. Conviveram, cresceram juntos. E aí ele esbarra, não no impedimento, mas na 3ª causa da contradita, que é a suspeição. O Código fala que não pode ser ouvido como testemunha aquela pessoa que tem amizade íntima com a parte ou interesse no resultado do processo, ou inimizade
com a parte contrária, são as causas de suspeição. Então, todas as vezes que você for para uma audiência, você tem que olhar o rol de testemunha da parte contrária e ver se aquela pessoa que foi arrolada para ser ouvida como testemunha, se ela não esbarra em alguma incapacidade, em algum impedimento ou em alguma suspeição. A maioria dos casos de contradita se sustenta na existência de amizade entre a parte e aquela pretensa testemunha, ou se sustenta na hipótese de interesse no resultado do processo. E aí há um grande campo de subjetivismo. Dificilmente as relações de amizade elas ficam transparentes de forma que dê para você levar prova concreta ali para o juiz. Mas como que você faz hoje para levantar elementos que mostrem eventual amizade íntima? Eu sempre ensino para os meus alunos, olhando e vasculhando as redes sociais. Como que você pode, antes de ir para uma audiência, você tem que vasculhar as redes sociais daquela pretensa testemunha. Talvez você vai encontrar fotos dela comemorando, abraçando o seu adversário, que vão demonstrar que eles têm amizade íntima, que um frequenta a casa do outro. E são esses elementos de prova que você vai levar em audiência para suscitar a contradita. Muitos casos de vínculo trabalhista. Então, a parte é uma empresa e arrola como testemunha um empregado. Obviamente que o empregado tem um interesse natural no resultado do processo em favor da empresa onde ele trabalha. Então você pode suscitar a contradita dizendo, olha, essa pessoa aí trabalha na empresa demandada, então ela é natural que ela tenha interesse no resultado do processo. É natural que ela não vai prestar um depoimento contra o patrão. Então, dependendo da situação concreta, você tem que encaixar a suspeição em uma das hipóteses: amizade, inimizade, interesse no resultado do processo. E onde que está o grande segredo? O grande segredo está em você tornar concreto na cabeça do juiz o porquê da presença daquela situação de suspeição. Se você fala, juiz, há amizade íntima entre a parte e a testemunha, você tem que mostrar em elementos concretos o que revela aquela amizade. Por exemplo, olha, a testemunha é padrinho de batismo da parte contrária. Então, é essa atitude concreta que revela para o juiz a existência da amizade íntima. Juiz, essa pretensa testemunha presta serviço constantemente para a empresa requerida. Então, ela tem interesse no resultado do processo. Por quê? Porque se ela não prestar um depoimento favorável, é óbvio que a empresa nunca mais vai contratar ela. Então, ela tendencialmente vai chegar aqui e vai prestar um depoimento que pode estar contaminado. O segredo está, então, nas alegações de suspeição, em você não só alegar que tem amizade íntima, mas mostrar para o juiz aonde que está essa amizade íntima. Cadê os elementos externos que revelam essa amizade íntima? Cadê os elementos externos que mostram o interesse no resultado do processo? Muito mais do que alegar, você precisa provar. E aí tem várias técnicas para você fazer isso. Pode ser objeto de um outro áudio. O que eu queria que você entendesse é exatamente o que é esse procedimento da contradita. E antes de terminar, eu queria falar a respeito do momento. Qual é o momento da audiência em que você deve apresentar a contradita? O momento ideal e exato é quando o juiz está qualificando a pretensa testemunha. Então, você arrolou lá, aliás, a parte contrária arrolou o Zé. O juiz chama o Zé para entrar na sala, põe o Zé sentado na frente dele e o juiz começa a perguntar: qual é seu nome? Ele fala: Zé. Qual é seu documento? Ele fala o nome do documento. Você é parente da parte ou tem algum interesse no resultado do processo? Ela fala: não. Você nessa hora ergue a mão e fala: excelência, pela ordem, eu gostaria de apresentar a contradita por isso e aquilo. A partir disso, o juiz vai virar para a pretensa testemunha e vai perguntar se ela confirma. Você tem mesmo amizade com a parte? Se ela falar que tem, o juiz acolhe a contradita. E aí ela pode ser ouvida como mero informante do juízo. Às vezes o juiz até dispensa: não, ou informante eu não vou ouvir. Isso é critério subjetivo do magistrado. Tá? Mas na maioria das vezes ela nega. Ela fala: não, eu sou conhecido, a gente não tem amizade. E aí o juiz vai virar para você e vai falar: doutor, o senhor tem provas dessa alegação de amizade?
E é aí que você tem que entrar com todo tipo de prova, pode ser documental, pode ser testemunhal, pode ser depoimento pessoal, mas isso é um capítulo à parte, né? A prova da contradita vai ser objeto de uma outra lição. Eu espero que você tenha entendido o que muito na prática eu não vejo acontecer. Eu vejo alegações e alegações de contradito, mas sem a profundidade necessária para tornar concreta aquela alegação que acaba sendo um tanto quanto abstrato, um tanto quanto genérica. É isso aí, meus amigos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima lição.